Olá galera, sejam todos bem-vindos a esta videoaula de matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre função. Na semana passada nós já tínhamos visto o começo da matéria de funções pelo vídeo do Sistema Aprende Brasil. Hoje vamos dar continuidade a este conteúdo na apostila 3, página 13. Vamos observar, o que diz o enunciado. Pergunta 1 diz: observe a sequência de figuras e, sabendo que o padrão da sequência sempre se mantém, responda às questões propostas. Então, aqui nós temos algumas figuras. A primeira figura ela tem um círculo, a segunda figura tem 3 círculos, a terceira figura tem 5 círculos e a quarta figura ela tem 7 círculos. Então, a gente pode observar, a gente pode contar quantos círculos tem em cada uma das figuras. E aí nós temos a pergunta A. A quinta figura desta sequência terá quantos círculos? A gente pode usar várias estratégias para a gente responder esta pergunta. Se for o caso, a gente desenha a quinta figura para saber quantos círculos tem, ou a gente poderia tentar montar uma tabela para poder verificar qual seria a projeção para a quinta figura de quantos círculos teriam, nesta quinta figura. Então, da maneira que nós fizermos, a gente vai chegar na resposta que a figura ela tem 9 círculos. A quinta figura ela tem 9 círculos. Ou seja, se a gente fizer o desenho da quinta figura, ou se a gente montar uma tabela, a gente vai chegar nesta resposta. Vamos observar a construção da tabela. A pergunta B, ela vai falar assim: qual é a lei de formação que relaciona a quantidade Q de círculos e a posição P da figura? Então, a gente criou uma tabela onde na esquerda nós temos P, que é a posição, e na direita nós temos Q, que é a quantidade de círculos. Então, na posição 1 tem um círculo, na posição 2 são 3 círculos, na posição 3, 5 círculos, na posição 4, 7 círculos, na posição 5 a gente descobriu que são 9 círculos. E na posição P, que é uma posição genérica, que é uma forma da gente representar um valor qualquer, que é uma generalização. Quantos círculos será que nós teríamos? Vamos observar. Então, de 1 para 1, na primeira linha, a gente observa que aparentemente não alterou nada. De 2 para 3, aumentou um pouco. De 3 para 5, aumentou mais um pouco. De 4 para 7, aumentou mais um pouco. De 5 para 9, aumentou mais um pouco. E aí a gente tem que pensar, qual é a proporção desse aumento? Será que os valores dobraram, triplicaram, caíram pela metade? De que maneira nós podemos pensar sobre este aumento na quantidade? Então vamos observar. O 2 para o 3, ele não dobrou. O 3 para o 5, ele também não dobrou. O 4 para o 7, ele não dobrou. E o 5 para o 9 também não dobrou o valor. Porém, a gente observa que são valores muito próximos do dobro. Essa é uma sacada que a gente tem que ter quando a gente observa essa tabela. São valores muito próximos do dobro. Então, o que a gente precisa fazer? Ver qual é a diferença que teve, desta segunda coluna para a primeira coluna em relação ao dobro. O dobro de 2 seria 4 e deu resposta 3. O dobro de 3 seria 6 e deu resposta 5. O dobro de 4 seria 8 e deu resposta 7. O dobro de 5 seria 10 e deu resposta 9. Então a gente observa que para chegar no dobro, faltaria 1. Então a gente pode concluir
que numa generalização dessa imagem, a quantidade de círculos vai ser o dobro menos 1, né? Porque sempre vai faltar 1 para chegar no dobro. Então, a gente pode escrever que a lei de formação é 2 vezes o valor da posição menos 1. Assim, a gente chega na quantidade certa de círculos de qualquer figura que a gente quiser desenhar. Vamos à pergunta C. Usando a lei de formação que você obteve, determine a quantidade de círculos da 9ª figura, da 12ª figura, da 20ª figura e da 25ª figura. Então, a gente tem que lembrar que nós já obtivemos a lei de formação. E essa lei de formação, ela vai ser igual Q igual 2 vezes P menos 1. Então, se eu quiser saber da 9ª figura, no lugar do P, que é a posição, eu vou colocar o 9. Vai ficar 2 vezes 9 menos 1, 2 vezes 9, 18, menos 1, 17. Então, nós podemos escrever que na 9ª figura teremos 17 círculos coloridos. Na 12ª figura, nós vamos fazer o quê? Substituir a letra P pelo valor 12. Então, vai ser 2 vezes 12 menos 1, 2 vezes 12, 24, menos 1, 23. Teremos 23 círculos na 12ª figura. Na 20ª figura, vamos ter 2 vezes P menos 1. 2 vezes 20 menos 1 vai dar 40 menos 1, que vai ser igual a 39. E na 25ª figura, vai ser igual 2 vezes P menos 1, 2 vezes 25 menos 1, 2 vezes 25, 50, menos 1, 49. Então, a 9ª figura tem 17 círculos, a 12ª figura tem 23, a 20ª figura tem 39 e a 25ª figura tem 49 círculos. Agora, vamos à pergunta número 2. Um icoságono regular é um polígono regular que apresenta 20 lados. Sabendo disso, responda as questões a seguir. Pergunta A. Complete o quadro que relaciona a medida do perímetro P de cada icoságono regular com as medidas dos lados. Então, nessa tabela, na linha de cima, nós temos a medida de cada um dos 20 lados dessa figura geométrica. E na linha de baixo, nós temos que preencher essa tabela com o perímetro. Então, nós sabemos que são 20 lados. Por ser um polígono regular, todos os lados têm a mesma medida e basta saber a medida de um dos lados para saber o perímetro da figura. Então, nós sabemos que o perímetro é a medida do contorno da figura. E para calcular este contorno, vamos fazer a seguinte multiplicação. A figura tem 20 lados. Cada lado tem 4 unidades. Então, para saber a resposta, basta multiplicar o 4 por 20 e teremos a resposta 80. Da mesma maneira, se a figura tiver 2,5 unidades de lado, vamos fazer 20 vezes 2,5, que vai ser igual a 50 unidades de medida de perímetro. Se a figura tiver 8,2 unidades de medida de cada lado, vamos multiplicar por 20, que vai ficar igual a 164 unidades de medida. Se a figura tiver 9,5 unidades de medida em cada lado, e se são 20 lados, vamos fazer 20 vezes 9,5, que vai ser igual a 190 unidades de medida. Da mesma maneira, se forem 10 unidades de medidas em cada lado, 20 vezes 10, que é igual a 200 unidades de medida. Agora, vamos observar esta atividade número 4 da página 14 da apostila volume 3. O enunciado diz o seguinte: em cada item, considerando como x a variável independente, complete a tabela dada a lei de formação a seguir. Y igual 100 vezes x. Então, y igual a 100 vezes x é a nossa lei de formação
para esta primeira tabela que nós temos aqui nesta página da apostila. Então, na primeira linha nós temos todos os valores de x, que eles já foram dados, e na segunda linha nós temos os valores de y e os valores para nós completarmos segundo a lei de formação. Então, por exemplo, a primeira coluna, o x vale 0,5. Se eu substituir o 0,5 no lugar do x e multiplicar por 100, eu vou ter o y igual a 50. Da mesma maneira, onde na terceira coluna eu tenho 1,5 para x e 150 para y, se eu substituir 1,5 no lugar do x e multiplicar por 100, eu vou ter o y igual a 150. Então, essa vai ser a ideia que a gente vai usar para responder todas essas questões da página 4. Página 14. Então, por exemplo, eu vou fazer com vocês a substituição do x por 1. Então, eu tenho a lei de formação, que ela é para esta tabela y igual a 100 vezes x. No lugar do x, eu vou colocar quanto que o x vale. Aqui o x vale 1. Então, vai ficar 100 vezes 1, y igual a 100. Então, dessa maneira, eu vou substituir na minha tabela, onde está branco, eu vou colocar embaixo do x igual a 1, eu vou colocar o y igual a 100. E vocês vão continuar fazendo isso nas outras linhas da tabela, nas outras colunas também. Então, por exemplo, quando eu tenho x igual a 2, o que eu vou fazer? No lugar do x eu vou colocar 2, vou multiplicar por 100 e vou ter o valor do y. Onde tem 2,5, eu vou colocar no lugar do x 2,5, multiplicar por 100 e ter o valor do y. E assim por diante em todos os exercícios dessa tabela. Então, vou deixar para vocês fazerem nessa semana 26 a atividade na plataforma Positivo On, na aba Avaliação. Vocês vão entrar e vão colocar as respostas que vocês tiverem feito na apostila. Então, por exemplo, vai ter a pergunta A, a pergunta B, a pergunta C e a pergunta D. E vocês vão completar com os valores para cada uma dessas funções, para cada uma dessas equações matemáticas. Gostaria de concluir a aula desejando bons estudos a todos, lembrando que se tiverem dúvidas, procurem o professor no horário de plantão, no horário de atendimento, segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Qualquer dúvida que surgirem, só entrar em contato com o professor nos grupos que vocês já estão inseridos. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.